Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. É uma alegria, uma satisfação poder estar com você mais uma vez. Você está conseguindo ver, né, lá dentro, a luz vermelha do Santíssimo. Estou aqui ao lado da capela do Santíssimo. E para nós é sempre uma alegria, uma satisfação poder estar com você, poder conversar um pouco com você sobre as coisas de Deus. Um abraço carinhoso para todas as mães do nosso querido Brasil, um abraço carinhoso para as minhas irmãs lá da Angola, ok? O missionário iria passar um mês na Angola fazendo missão em algumas províncias, mas em função de tudo, né? Mesmo assim, colocamos esse projeto diante de Deus. Meus queridos irmãos de Portugal, Deus seja louvado na vida de vocês. Com certeza estamos juntos em oração e vamos esperar o momento de Deus. Deus tem a hora certa para tudo, nenhuma folha cai da árvore sem que chegue o seu tempo. Tem pessoas na Inglaterra que me assistem. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, como dizia, a todas as mulheres, as mamães do nosso Brasil, a minha mãe em particular, biológica, irmã Elza Albuquerque, professora Elza, que está lá na minha cidade de Vigia, no estado do Pará. As minhas felicitações, claro que já conversei com ela ontem, logo pela manhã. Foi uma alegria, sempre uma alegria conversar com a minha mãe. E não teria Dia das Mães perfeito se não parabenizarmos a maior de todas as mães, Maria Santíssima, aquela que deu um presente ao mundo. Ao mundo, um presente pleno, um presente absoluto. Então louvamos a Deus por todas as graças que Ele nos tem proporcionado, que Ele nos tem concedido. Eu quero falar para vocês... Vamos deixar a carta de São Clemente, tem coisas boas para a gente ver lá na carta de São Clemente, mas quero aproveitar esse mês de maio. Algumas pessoas pediram-me para que neste mês de maio eu falasse mais sobre a figura de Maria Santíssima. Então aqui estamos, e eu quero continuar um pouco naquela linha sobre a maternidade virginal de Nossa Senhora, que não pode cair por terra, é um artigo de fé da igreja e não pode ser ignorada. Eu falei no programa passado, no vídeo passado, que a maternidade virginal, ela está mais ligada a Jesus Cristo, a identidade de Jesus. Então, a maternidade virginal de Nossa Senhora, ela está falando diretamente da figura de Jesus. Não é um privilégio que a Igreja Católica Apostólica Romana está colocando em cima de uma pessoa. A Igreja, é claro, ela desenvolveu uma teologia mariológica. Entendamos que a mariologia, ela se dá em função da cristologia. A mariologia é uma teologia cristológica, cristocêntrica. Então, a maternidade virginal, muito longe de ser a igreja querer privilegiar Maria, não. Se teve alguém, e claro que a igreja vai nesse embalo também, mas se teve alguém que por primeiro quis privilegiar Maria, foi o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele que a escolheu para tal dignidade, para tal função, de grande relevo, de grande importância na história da salvação. Mas a teologia da maternidade virginal diz respeito à identidade de Jesus Cristo. E eu falei no vídeo passado que essa maternidade virginal, ela para mim, ela fala muito forte duas coisas, que é promessa cumprida por meio de um milagre. Promessas que sempre realizam-se na nossa vida, porque Deus continua fazendo prodígios, fazendo proezas na nossa vida. Deus continua
Deus continua cumprindo a sua promessa, a sua palavra da nossa vida, como ele continua prometendo. Deus, ele não apenas é um cumpridor de promessas, mas ele continua fazendo promessa na nossa vida. Então, um outro motivo porque a maternidade virginal de Maria não pode ser ignorada, não pode ser deixada de lado, é porque ela é um dom de Deus. A maternidade virginal é um dom de Deus. É Deus, ele tem este presente, esta graça sem medida, e ele dá para alguém. É um dom de Deus. Segunda coisa, a maternidade virginal é um dom de Deus dado a uma pessoa. É um dom de Deus dado a uma pessoa. Em Lucas, no capítulo 1, Lucas capítulo 1, do versículo 46 seguintes, poderíamos buscar outras fundamentações, mas já disse para vocês que a força da igreja não está apenas no livro. No livro que a gente conhece por Bíblia, que a gente, como diz o doutor William, apelida de palavra de Deus, certo? Mas a palavra de Deus é mais que o livro, porque o livro é insuficiente para comportar a palavra de Deus. Mas quando nós falamos algum artigo de fé, alguma verdade de fé da igreja, nós não vamos buscar base apenas na Bíblia, porque há outros recursos. Temos o Sagrado Magistério, temos a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição, que por sinal vai definir os 27 livros do Novo Testamento. Mas vamos ao livro sagrado, às Escrituras. Lucas capítulo 1, do versículo 46. Então Maria disse: minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante, todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia chega aos que o temem de geração em geração. Depois pegue aí na sua Bíblia, ok? Lucas capítulo 1 é o Magnífica, né? O Cântico de Maria, do 46 vai até o 55, até o 56. 10 versículos. Então a maternidade virginal, ela não pode ser deixada de lado, porque é um dom de Deus dado a uma pessoa concreta, a uma pessoa definida. Aqui no próprio livro Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, 26, no 6º mês. Veja só a grandeza de definição que está implícita e explícita em um só texto. Olha aí, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo Maria, ficou preocupada. Então observe, a maternidade virginal é um dom de Deus concedido a uma pessoa que está bem clara, está bem definida. E diante desse dom de Deus, diante desse fato, o que eu faço? O que devemos fazer? O que tenho feito?
Como tenho me posicionado diante desse fato? Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, certa ocasião, disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, dele me envergonharei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Maria, ela está literalmente ligada a Deus, ligada a Jesus Cristo. Temos tido vergonha da figura de Maria? Temos tido vergonha da nossa mãe? Há filhos que têm vergonha da sua mãe biológica. Eles não querem que a sua mamãe vá a uma festa, a uma formatura, a um baile, que esteja presente em determinados lugares, porque talvez agora já está desdentada. O rosto está 10 vezes pior que o rosto do missionário só pé de galinha. Aquele rosto enrugado, cansado. O que temos feito com essa mãe puríssima, essa mãe castíssima, esse vaso insigne de devoção? Quantos cristãos, em detrimento de algumas realidades sociais, têm se envergonhado de Maria Santíssima? Essa mãe por excelência, ora, se serviu para ser mãe de Deus 1 milhão e mais de vezes. Ela serve para ser minha mãe na ordem da graça, na ordem da fé, na ordem da espiritualidade. É um fato. Deus concedeu a ela um dom sobrenatural concedido a uma pessoa. Em outro momento chegaremos nesse ponto, mas não esqueça que, na hora da cruz, como último ato, leia lá no Evangelho de São João, no último ato de consumação de todas as coisas, vendo Jesus, que ao pé da cruz estava a sua mãe e o discípulo amado, ele os entregou um ao outro. Ele os entregou um ao outro. Mas me chama a atenção este fato, queridos irmãos, sabe por quê? Se Jesus tivesse dito, pelo menos em primeiro lugar, ao discípulo amado, observe que não é colocado aí o nome de João, embora ele mesmo seja o escritor desta obra. Em vez dele dizer, eis aí tua mãe, porque se havia alguém que ali estava precisando e carente de cuidados, esse alguém não era João, porque a mãe dele estava ao lado também. Maria Salomé era uma das Marias que estava junto à cruz. Leia o texto. Mas em primeiro lugar, ele entrega João à sua mãe. É algo interessante que meditemos nisto, queridos irmãos, porque quem precisava ali de cuidados era sua mãe, e não o discípulo amado. Então, queridos irmãos e queridas, e daquela hora em diante, João a recebeu em sua casa. Tem outras coisas para vermos aqui, com base nesse texto. Onde é que estão os irmãos e as irmãs de Jesus? Como é que Jesus vai entregar a sua mãe para um estranho, por mais querido e por mais amado que fosse? Como Jesus iria pisar em cima de toda a lei se Maria tivesse outros filhos? É um outro tema. O que eu quero dizer com isto é que o discípulo recebeu Maria. Jesus entrega o discípulo amado para a sua mãe e entrega a sua mãe ao discípulo amado. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele acolhe esse dom de Deus. Ele não tem vergonha. Como vergonha, Maria não teve da cruz de seu filho. Nenhum parente ficava próximo à cruz
do condenado, daquele que estava sendo crucificado. Era uma vergonha. Até porque quando Roma colocava alguém na cruz, ela estava dizendo, já foi provado por A mais B que ele é um criminoso, então era uma vergonha para, sobretudo os pais, estar perto do crucificado. Nós não podemos, na ordem da graça, na ordem da fé, ter vergonha de Nossa Senhora, porque ela ficou lá em pé, junto à cruz de seu filho. Como alguém que está dizendo, essa cruz, antes de ser sua, primeiro é minha. Você está aí porque um dia eu disse, eis aqui a serva do Senhor, e que a tua vontade se cumpra na minha vida, que o teu projeto, que a tua palavra se cumpra na minha vida. A maternidade virginal é um dom de Deus. Um dom de Deus concedido a uma pessoa que o Evangelho de Lucas identifica claramente quem é essa pessoa. Com geografia e tudo. Então, diante daquilo que Deus, por livre e arcano desígnio, determina e concede a uma pessoa, o que devo fazer? Ficar com inveja? Brigar, discutir, questionar? Levantar argumentações infundadas? Não. Devo curvar-me diante de Deus e aceitar este grande dom com o qual ele cumulou alguém, dom que está iniciando, dom com o qual está iniciando a salvação de toda a humanidade. Uma segunda razão, porque não podemos deixar de lado a maternidade virginal de Nossa Senhora, é porque a maternidade virginal ela não se dá segundo a ordem natural, as leis naturais da biologia. Não é interessante isso, queridos? A maternidade virginal de Maria, ela não se dá segundo as leis naturais da biologia. Eu gosto sempre de confrontar este fato, queridos irmãos. Eu gosto de confrontar este fato com outro acontecimento que está registrado no primeiro livro da Bíblia hebraica. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, do versículo 15. Leia o texto todo depois. Gênesis 17, do 15 seguintes, até o 17. Deus disse a Abraão, sua mulher Sarai não se chamará mais Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, e dela darei um filho a você, e eu o abençoarei. Dela nascerão reis de povos. Versículo 17. Abraão caiu com o rosto por terra e começou a rir, pensando, será que um homem com 100 anos vai ter um filho? E Sara, que tem 90 anos, vai dar à luz? Será que um homem que tem 100 anos vai ter um filho? E uma mulher que tem 90 anos vai dar à luz? Vamos logo seguindo aqui no mesmo texto. Eu quero que você aí faça uma comparação entre a maternidade virginal de Maria e este fato. Lemos Gênesis capítulo 17, do 15 ao 17. Vamos ler Gênesis capítulo 18, do versículo 9
ao 5. Depois eles perguntaram: onde está sua mulher, Sara? Abraão respondeu: ela está na tenda. O hóspede disse: no próximo ano eu voltarei a você. Então sua mulher já terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás de Abraão, e ouviu a conversa. Ora, Abraão e Sara eram velhos de idade avançada, e Sara já não tinha o desejo das mulheres. Sara riu por dentro pensando: agora que sou velha, vou provar o prazer, e com um marido tão velho? Deus, porém, disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será que vou dar à luz agora que sou velha? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Neste mesmo tempo, no próximo ano, eu voltarei a você, e Sara já terá um filho. Sara, que estava assustada, negou: eu não ri. Preste atenção neste detalhe, o final do versículo 15. Mas o Senhor tornou a dizer: não negue, você riu. Não negue, você riu. Seria muito difícil para Deus uma situação dessa? Seria muito difícil para Deus conceder um filho biologicamente para um homem, para uma mulher? Observe, queridos, o próprio versículo vai dizer, aqui o versículo 14, por acaso será isto coisa impossível, coisa difícil para Deus? Esta coisa fácil bateu na porta da incredulidade. Isto que para Deus seria tão fácil de ser realizado, bateu na porta da incredulidade. Abraão riu, Sara riu. Tanto Abraão como Sara, eles deram as razões por que riram. Como podemos ter um filho numa idade dessa? Já somos velhos. Não há condição para isso. Isso me chama a atenção, queridos irmãos. Me chama a atenção. Por isso disse, vamos fazer uma comparação. Maria, Abraão e Sara. Abraão e Sara eram um casal de 100 anos, vamos arredondar a conta. Mas eles não creram firmemente na palavra do Senhor. Enquanto que uma jovenzinha de uns 14 anos, ela creu, ela entregou-se à vontade de Deus, ela entregou-se ao querer de Deus. E não esqueçamos que o motivo que Maria tinha para não crer era infinitamente maior que o motivo que Abraão e Sara tinham. Abraão e Sara, para eles crerem, era fácil, não tinha muita dificuldade. Olhe agora para a figura de Maria. Abraão e Sara eram de idade avançada, sim, mas havia o material genético necessário para que uma gravidez acontecesse. Estava ali o homem, ali estava a mulher. Observe a pergunta de Maria: como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui está duas pequenas razões porque não podemos ignorar, não podemos marginalizar, não podemos deixar de lado a maternidade virginal de Maria Santíssima. É dom de Deus, dom conferido a uma pessoa definida,
várias vezes definida. A maternidade virginal não obedece às leis naturais da biologia. Maria, ela crê, Maria entrega-se totalmente, por completo, ao querer, à vontade de Deus. E eu gosto de dizer um pouquinho mais neste particular, queridos. Já vou parar. A maternidade virginal de Maria não pode ser deixada de lado. Porque com Maria Santíssima começa uma nova geração. Começa uma nova criação. A criação dos que creem de verdade. A geração dos que se entregam a Deus de verdade. E aqueles que creem em Deus de verdade chamam Maria de bem-aventurada. Porque ela faz a vontade de Deus. Porque ela submete-se à vontade de Deus, ao querer de Deus. Ela coloca o seu pequeno querer diante do querer maior, do querer de Deus. É o que não fazemos. É o que temos dificuldade para fazer. Temos dificuldade para nos entregar. Aqueles que de fato creem em Deus, que entregam-se a Deus, não tem como eles não chamarem Maria de bem-aventurada. Por quê? Simplesmente porque querem chamar Maria de bem-aventurada? Não, porque Maria é a primeira que faz a vontade de Deus. Que deixa o querer de Deus ser o seu querer. Deixa a vontade de Deus ser a sua vontade. Deixa o ir de Deus ser o seu ir. Deixa o parar de Deus seja o seu ficar, o seu parar. É alguém que está totalmente guiada e submissa à vontade de Deus. Então a maternidade virginal, queridos irmãos, de Maria Santíssima, não pode ser deixada de lado. Não pode ser ignorada. Até porque esse foi o modo que Deus quis, que Deus reservou para ele, para manifestar-se nesta terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que possamos pedir a Maria Santíssima que interceda por nós, para que possamos ter um pouco do seu crer, para que tenhamos um pouco da sua fé, essa entrega sem medida. Maria, ela não apenas creu, mas ela avançou na marcha da fé, como bem dizia o Papa João Paulo II. Maria avançou na peregrinação da fé. Maria não tem estagnação. Maria não tem involução, só tem um avançar, só tem um subir, só tem um crescer, só tem um progredir na fé. Oxalá que cada um de nós possamos ter um pouquinho da fé de Maria Santíssima, do crer de Maria Santíssima, porque desse modo grandes coisas também acontecerão na nossa vida, acontecerão no ambiente onde estamos inseridos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e que para sempre Ele seja louvado.